Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será sobre a armadura de Deus. Lá em Efésios 6,12, a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados, contra potestades das regiões celestiais. E nada melhor do que o apóstolo Paulo para relatar sobre a armadura. Afinal de contas, Paulo foi um soldado romano, o qual todos os dias ele tinha essa prática, né, de revestir da armadura. Ele colocava ali o capacete, a couraça, o cinto, pegava a espada, passava ali os seus pés com o coturno, colocava o cinto e saía para a batalha. Aí um dia o apóstolo Paulo teve um encontro com Cristo e foi conhecer o lado espiritual, conforme ele escreveu ali em Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades das regiões celestiais. E ali Paulo começou a deixar de colocar confiança naquela armadura humana, naquela armadura romana. E ele começou a buscar do Senhor a proteção divina, pedindo ao Senhor ali para colocar ali o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e o sapato da paz. Ali Paulo começou a buscar a proteção divina e não mais a proteção humana, como ele sempre usava, ali como soldado romano. Nós temos a história de Davi. Davi um dia foi confrontar com o gigante Golias, e ali os próprios irmãos de Davi achavam que Davi não seria capaz de vencer aquele gigante, pois Davi era jovem, não tinha um corpo físico preparado, ainda era franzino. Mas mesmo assim Davi quis enfrentar o gigante Golias sabendo que a força não vinha dele, sim do Senhor. Mas mesmo assim o rei Saul ofereceu a armadura dele para Davi. A armadura é lógico maior do que a estatura de Davi. Davi colocou aquela armadura e ficou inconfortável. Ele não se sentiu bem com aquela armadura. E ele imaginou, ele apacentando as ovelhas várias vezes, ele confrontou com leões, com urso e venceu todos. Ele sabia que essa força não vinha dele, sim a força divina. E ali ele acreditou e falou, não, eu vou enfrentar o gigante Golias, esse circunciso, sabendo que a força não viria dele, sim do Senhor. E ali ele enfrentou, e o gigante Golias enfrentou Davi vestido com a armadura humana, com o capacete, com a couraça, com a lança, com o escudo, calçado os pés, mas com uma brecha. Tinha uma abertura no capacete. E aquela brecha que deu legalidade para Davi acertar ali aquela pedra. Davi tirou aquela funda e com a pedra acertou bem no local onde estava a abertura. Hoje a gente vê as pessoas enfrentando aí, colocam a proteção e acha que está blindado, né? E vai enfrentar as facções e ali confronta, mas vai desprotegido. Ele acha que está blindado com aquele colete à prova de bala, mas desprotege, às vezes até a cabeça, e ali sujeita à morte. Mas Davi, ele não se preocupou com a armadura humana, ele se preocupou com a armadura divina, e ali ele buscou do Senhor essa proteção. Todos nós conhecemos a história de Davi. Davi foi lá e venceu o gigante Golias. Nós temos o exemplo também
de Sansão. Sansão, o Deus levantou para enfrentar os filisteus. Ali Deus deu uma ordem a Sansão para que não bebesse bebida quente e não cortasse seu cabelo e não envolvesse com mulheres estrangeiras. Aí chegou um ponto que Sansão não obedeceu a Deus e fez tudo ao contrário. Bebeu, envolveu com uma mulher estrangeira, Dalila, cortou o cabelo, e ali a força divina, a força do Espírito Santo saiu de Sansão. Sansão ficou com a força física, mas era insignificante para lutar contra os filisteus. Todos nós conhecemos a história de Sansão, e ali Sansão precisou se humilhar na presença do Senhor, buscou do Senhor, que o Senhor retornasse, colocando ali o Espírito de Deus sobre ele, e ali ele enfrentou os filisteus, e o Deus Dagom, o Deus dos filisteus, e venceu, e todos morreram ali, naquele dia do templo de Dagom. E nos dias de hoje não é diferente. O apóstolo Paulo, ele é bem claro, em Efésios 6:12, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados, contra as potestades nas regiões celestiais. E nós temos enfrentado no físico, né? O inimigo levanta pessoas próximas de nós para nos confrontarmos. E ali, muitas pessoas, por falta de sabedoria, deixam-se levar e é confrontado com essas pessoas. Mas nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principado e potestade do mal. Nós temos que deixar o Senhor na direção. Temos que ter sabedoria, buscar proteção divina, o capacete espiritual, para nos proteger nossa mente, capacete da salvação, a couraça para proteger nosso peito, usar o cinto da verdade, usar a espada, que é a palavra de Deus, calçar os nossos pés, saber onde nós estamos pisando e ter essa proteção espiritual. Né? Muitas pessoas, por falta de conhecimento, têm confrontado. A palavra de Deus nos ensina justamente isso. A palavra de Deus diz que por causa do nome de Jesus há contendas, por causa do nome dele há contendas, pai contra filho, nora contra sogra, enfim, haverá sempre contenda. E nós temos que discernirmos, saber que a nossa luta não é contra essas pessoas, é contra os que estão por trás dela. São os principados e as potestades. Às vezes nós vingamos, né? Nós vingamos, ficamos irados com alguém e vingamos, mas a palavra de Deus diz que nós não devemos vingar. A palavra de Deus diz lá em Romanos 12:19, onde a palavra de Deus diz: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor dos Exércitos. A vingança é do Senhor, nós temos que colocar a vingança no Senhor. É Ele que irá vingar. E jamais endurecer o nosso coração e partir para o corpo a corpo, porque às vezes a pessoa nem é culpada. Às vezes é quem está por trás dela, é o inimigo que usa aquela pessoa para nos afrontar. Assim como ele usou ou usava o gigante Golias para confrontar o povo de Deus. Os filisteus, sempre usados pelo Deus Dagom, enfrentavam o povo de Deus. E aí o apóstolo Paulo, depois que conheceu a palavra de Deus, ele viu que aquela proteção que ele usava era insignificante, comparando com a proteção espiritual. Então, nós devemos estar sempre buscando o Senhor, a proteção divina, e deixar a vingança para Ele, porque Ele diz que a vingança é dele. Nós temos que colocar na mão do Senhor. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, te damos graças, te agradecemos por mais este dia, pedimos a sua proteção, que o Senhor venha nos revestir com a tua armadura, venha nos guardar e venha nos livrar de todas as astúcias, de toda a cilada do inimigo. Sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, contra potestades do mal nas regiões celestiais. Nós te agradecemos por tudo que tens feito, que está fazendo, crendo que muito o Senhor irá fazer por cada um de nós. A ti toda a honra, toda a glória, exaltado é teu santo nome. Amém, amém, amém.
Amém, amado? Pois é. Lembre-se, a vingança não é nossa, a vingança é do Senhor. Lembre-se, a armadura não é humana, a armadura é divina, é de Deus. Deixa Ele proteger a nossa mente, o nosso peito, nos dá sabedoria e discernimento com a espada, que é a palavra dele, que Ele venha calçar nossos pés onde nós pisarmos, seremos protegidos e abençoados. Amém? Toma posse e todos os dias antes de sair de casa, revista com a armadura de Deus, peça proteção a Ele. Lembre-se, Jesus te ama e Satanás te odeia. Um abraço, fica na paz e Deus na direção sempre.